Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Palavras Inteiras. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente, estilo de reação então um pouco mais longo, em que analisamos a linguagem corporal de Bolsonaro em uma das últimas entrevistas coletivas que ele fez com o Mandetta. É claro que podem ter entrevistas mais pra frente, mas como eles estão nessa crise, nessa briga interna entre a Presidência da República e o Ministério da Saúde, é muito provável que os dois não façam pronunciamentos juntos daqui para frente, pelo menos nos próximos dias. Bom, esse discurso específico foi antes daquele discurso que o Bolsonaro disse que era só uma gripezinha ou só um resfriadinho, mas foi depois de uma mudança de postura do Mandetta que eu vou discutir na semana que vem, então fiquem atentos a isso. Bom, Bolsonaro tinha acabado de fazer uma conversa, com os governadores, e aqui a gente está falando principalmente governador de São Paulo e do Rio de Janeiro, que tem visões diversas de como a gente tem que conter a crise, e ele faz esse pronunciamento. Vamos assistir. Norte, 16 governadores. O que mais imperou entre nós foram as palavras cooperação e entendimento. O que nós vemos aqui, que chama muita atenção, é que o Bolsonaro não consegue parar quieto. Ele parece que dança de um lado para o outro, os pés dele não estão fixos no chão. Isso mostra um certo nervosismo que ele tá de fazer esse discurso. Ele tá super desconfortável, não é uma postura adequada para mostrar firmeza, principalmente num momento como esse. E repare na mão dele, olha como ele fica mexendo no papel. Eu vou até colocar um zoom aqui para vocês verem. Ele tá inquieto. Então, já vimos que ele não está nada confortável com os discursos e com o pronunciamento que ele vai fazer agora. Vejam que interessante. Nesse discurso, ele fala sobre as palavras que estiveram mais presentes na conversa dele com os governadores. E justamente quando ele fala sobre as palavras, ele dá de ombros. Deem uma olhada. O que mais imperou entre nós foram as palavras cooperação e entendimento. Dar de ombros significa que a pessoa não sabe, que ela tem uma incerteza ou que ela está em frente a um dilema. Aqui, muito provavelmente, significa que o Bolsonaro não acredita, não sabe se realmente essas palavras estiveram presentes ou foram comunicadas, que eram foco das conversas. Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus, bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral que pode ser o emprego deve... Olha o Bolsonaro dando de ombros novamente. Nesse momento, quando ele fala que nós temos consciência de que o efeito colateral é o emprego. O efeito colateral é o momento que ele dá de ombros. O nós nessa frase é ele e os governadores. Ou seja, Bolsonaro não sabe se todos têm essa consciência ou não. Desemprego pode ser combatido. Então, partindo dessa premissa, foram duas reuniões excepcionais, onde... Olha que interessante, quando o Bolsonaro fala que as reuniões foram excepcionais, ele coloca a mão no bolso. A mão no bolso é uma espécie de forma de você se acalmar. Ela mostra ansiedade e baixa estima. Enquanto eu estou falando, pode ver que ele continua colocando a mão no bolso. Então, seja o que ele está falando, está trazendo um certo desconforto. E veja que ele também mexe de um lado para o outro, mas menos do que no começo. Bilhões, renegociação com bancos, 7 bilhões e operação de crédito, 40 bilhões, perfazendo um total de aproximadamente 85 bilhões de reais.
Os seus governadores se mostraram bastante satisfeitos. Obviamente, apelamos que as nossas propostas, que ora estão em tramitação na Câmara. Olha que interessante, Bolsonaro está bem nervoso com a tramitação dessas verbas no Congresso. Ele fica se mexendo de um lado para o outro e fica apertando o papel e mexendo com o papel, formas dele se acalmar. Então, o Congresso preocupa Bolsonaro nesse momento. Para não ficar muito grande o vídeo, nós vamos cortar essa última parte do Bolsonaro e ir para o momento em que os ministros vão se posicionar para responder perguntas dos jornalistas. Eu vou pedir que vocês prestem, nesse primeiro momento, atenção ao nosso ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. Primeiro, o que nós observamos é o motivo pelo qual metade da comitiva do Bolsonaro pegou o coronavírus. Todo mundo se trombando, apertado, se tocando. Então, a gente vê as pessoas aí um pouco batendo cabeça. Mas o que chama atenção é do Mandetta, porque primeiro uma pessoa que eu não consegui identificar aperta o braço do Mandetta para direcionar ele para algum lugar. Depois, o ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, coloca a mão bem nas costas do Mandetta, também para direcioná-lo. Esses dois movimentos, eles expressam condescendência. Não é bacana a gente, nem num momento político, nem dentro de num contexto empresarial, colocar a mão nas costas de alguém ou segurar o braço de alguém, porque isso é uma posição hiperalfa e mostra condescendência com aquela pessoa. Então a gente já vê que tanto aquela pessoa que apertou o braço do Mandetta quanto o Walter Braga Neto se sentem um pouco mais superiores do que o Mandetta. E o Mandetta, nesse momento, ele está em posição beta, assim como boa parte dos ministros, com as mãos em posição de figueira. Senhores, uma boa tarde. Os senhores já sabem que semana passada foi instalado aqui o Comitê de Crise. Aqui vemos que o ministro da Casa Civil, ele começa a falar e está em posição ainda de folha de figueira, que é uma posição beta, em contraposição àquela mão nas costas que ele colocou do Mandetta. Eu queria deixar isso aí bem claro. Esse Comitê de Monitoramento da Crise, ele coordena os ministérios e os órgãos federais envolvidos. Hoje, por determinação do presidente... Veja que interessante, no momento em que ele tem o respaldo do presidente, que ele fala do presidente, o Walter Braga Neto, ele junta os dedos em formato de campanário, que é um movimento hiperalfa, que pode passar a imagem de arrogância, se usado com muita frequência, e também ele tem um sorriso unilateral bem leve, que também tem esse significado de arrogância. Na Sala Suprema e no Salão Leste, nós instalamos o Comitê de Operações, que vai operacionalizar todas as ações e agilizar as ações adotadas. O momento alfa passa logo. O ministro volta a colocar a mão na frente do corpo em posição folha de figueira e assim fica boa parte do final do seu discurso. O que nós vemos de interessante é justamente no final. Dá uma olhada, alguém chama a atenção do Mandetta e ele vira completamente de costas para o Walter. Operacional amanhã, né? Amanhã ele deverá estar operacional. E a imprensa depois será convidada a visitar a este comitê, coordenado pelo pessoal da comunicação da Presidência da República. Muito obrigado. E novamente o ministro Braga Neto coloca a mão nas costas de Mandetta
para direcioná-lo para um lado ou para outro, mostrando condescendência. Tá vendo como todo mundo é essencial em saúde nesses momentos? Às vezes um pequeno gesto como limpar esse microfone que ele fez se torna o gesto mais essencial de uma reunião como essa. Mandetta já começa em posição beta, como boa parte dos outros ministros e como ficou o ministro Walter Braga Neto, mas o que chama atenção neste caso não é nem a linguagem não verbal, mas sim um recurso de oratória chamado aproveitamento de circunstância. O Mandetta, ele aproveita o momento, o pós, de uma pessoa limpando o microfone para mostrar como todo mundo nesse momento que cuida da saúde, da limpeza, é importante, como todo cuidado é essencial. Então, ele aproveita uma circunstância, que é um mero limpar de microfone, para começar o discurso dele. Isso é uma grande ferramenta de oratória e que ajuda a cativar o público. Aliás, ele cativa não só pelo recurso de oratória que ele usa, mas também pelos movimentos. A gente vê aqui que ele levanta as mãos, mostra muito as palmas da mão, que passam a imagem de uma pessoa aberta, de uma pessoa que não está escondendo nada. Vemos também que ao longo do discurso dele, ele fala muito com as mãos, contando a história, contando a imagem que ele quer passar. Então ele ilustra com os gestos o que ele quer passar. Além disso, em certos momentos a gente vê a mão em posição de campanário, mas é uma posição bem breve. Então o campanário ele é hiperalfa, como eu havia mencionado. Se as mãos grudam, ela passa uma imagem de arrogância. Mas se os dedos só se tocam e depois saem e muda para outro gesto, passa uma imagem de confiança. Isso com menos estresse, com menos capacidade de intervir no dia a dia das pessoas. Nós estamos estudando, estamos vendo, a cada hora a gente tem mais informação sobre o comportamento do vírus no mundo ocidental, no mundo de hemisfério sul. Nós estamos monitorando muito de perto São Paulo, que é a nossa maior cidade, que tem o maior número de casos, que está agora testando qual é o tempo de permanência, qual é o efeito do medicamento, que é incipiente. O Ministério da Saúde hoje já começa a padronizar. Não existe jeito certo de falar, mas se eu puder dar uma dica é usar os gestos, ou falar de forma gesticulada, como o Mandetta faz, principalmente mostrando a palma da mão. Se vocês forem ver o vídeo na íntegra, vocês vão ver o quanto ele fica mostrando as palmas da mão, que dá uma sensação de confiança e uma sensação de abertura. Agora vamos para o final, deem uma olhada. Ele sai com as mãos em formato de campanário, então ele está muito mais confiante do que como ele começou. Transparência nos atos, que é o que pediu o presidente. Acho que é isso. Deixo aí ao ministro Onyx a sequência das colocações. Bom, boa tarde a todos. É importante que a gente... Ao final nós temos o pronunciamento do ministro Onyx Lorenzoni. Em certo momento, o Luiz Henrique Mandetta sai de cena e não aparece mais. Onyx fala muito bem com as mãos, caso vocês tenham interesse de ver o vídeo, mas também nada muito relevante. Esse foi mais um episódio de Palavras Inteiras. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, comente lá embaixo qual vídeo você gostaria de ver analisado e dê um like neste vídeo. E vejo vocês na próxima!